Minha irmã me ligou hoje chorando aos prantos. Ô, irmã, eu tô desesperada. As meninas aqui em casa tá só perdendo peso. Não tem comida direito aqui em casa. Só tem um arroz e feijão, o básico do básico. As crianças não querem comer só isso. Não tem dinheiro nenhum pra comprar uma mistura pra elas. E eu tô desesperada sem saber o que fazer. Perguntei pra ela, mas menina, cadê o dinheiro da pensão e o Bolsa Família? Irmã, já gastei tudo. Tive que pagar as contas de casa, aluguel, comprar as coisas pras crianças e não deu. Meu perfil oficial é Brenilari. Ô, irmã, vou olhar o que eu posso fazer aqui. Daqui a pouco eu te ligo já com a resposta. Desliguei o telefone, liguei pro meu marido. Perguntei pra ele o que ele achava, expliquei a situação. Ele falou pra mim que como eu era irmã dela, eu que sabia o que ia fazer. E que se eu quisesse ajudar ela, que não tinha problema não. Que ele ia lá comigo me levar pra comprar algumas coisinhas. Eu sem ter muita condição também peguei meu resto do dinheiro que tava na minha carteira e fui lá comprar umas coisinhas pra no mercado. Comprei um pacote de salsicha, comprei um pente de ovo, comprei uma bexiga de salame. E minha gente, eu sou tão cuidadosa que eu já cheguei em casa, já fui preparando, organizando tudo os potinhos pra já levar tudo prontinho pra ela. Organizei, liguei pro meu marido, falei pro meu marido, amor, tá pronto aqui, tem como você me levar na casa da minha irmã? Ele falou que tinha, sim, veio me buscar. Aí minha gente, meu marido chegou aqui, peguei as coisas, pus dentro do carro e fomos pra casa da minha irmã. Quando eu cheguei lá, tava minha sobrinha brincando na rua, falei pra elas, ô filhas, vai lá chamar tua mãe que eu trouxe umas coisinhas pra vocês aqui. Aí as meninas já saíram gritando, ó mamãe, a tia tá aqui. Aí minha irmã já chegou aqui, o que foi, mulher, tu não falou nada, se eu vim, falei pra não, vim trazer umas coisinhas de mistura pra tu fazer, que igual tu falou que as meninas não tá nem alimentando, eu fiquei meio comovida com aquilo e vim trazer pra você. Já logo, minha gente, ela falou pra mim, o que tu trouxe aí? Foi carne de boi, carne de porco pra cozinhar? O que foi? Falei pra ela, não é muito bom não, mas é de coração. Trouxe foi uns ovos, uma salsicha e um salame. Gente, quando eu soltei assim pra ela, eu só via sacolhas vazias, tudo banando pro chão afora. Os ovos já espatifou tudo no chão, saiu quebrando tudo, a salsicha abriu, a tampa saiu rolando pra terra fora. Aquilo não dava nem pra aproveitar mais, minha gente. Na mesma hora eu fiquei sem reação, eu perguntei pra ela, que é isso? Ela falou que ela é carne de verdade, eu quero carne de porco e carne de boi pra me assar. Falei pra ela, se tu quer assar, tu vai comprar, tô infeliz. Porque tudo foi pras crianças, não foi pra ti ficar fazer churrasco pra tu e pra macho, não. Te cuide, mulher, abre teu olho. Aí ela já vem pinando o peito meu lado, chegou aquele dedo com aquela unha toda encardida na minha cara, prestou não. Ah, minha gente, aquilo foi o cúmulo. Na mesma hora que eu vi, só passou uma rasteira nas canelas dela. Só vi as canelinhas dela pro alto e ela gritando, tu vai me pagar. Eu falei pra ela, quem vai me pagar é você. Porque fez eu sair da minha casa e perder meu tempo precioso. Eu e meu irmão, nós éramos muito unidos, né? A gente só tinha 1 ano de diferença. Então a gente fez tudo junto. A gente cresceu junto, a nossa infância foi junto. A gente dormia junto, apesar que na nossa casa tinha quarto pra cada um ter o seu quarto. Mas a gente realmente gostava de ficar o tempo todo junto. O tempo foi passando, a gente quase não brigava. Nós fomos crescendo. Eu me tornei uma mulher e ele se tornou um homem. Quando estávamos ali na nossa fase de 15 anos, eu e o meu irmão com 16, o meu irmão começou a pegar uma mania de que ele não meio que tinha noção da privacidade. Quando nós tínhamos 13 anos, a gente decidiu separar o quarto, né? Eu fui pro meu quarto, ele foi pro quarto dele, nosso quarto sempre foi juntos, mas aí com 13 anos eu já tava querendo minha intimidade, né? Ficar com as minhas amigas e tudo mais. Ele também levava os amigos dele lá pra casa. Não dava muito certo, a gente separou o quarto. Só que ele não tinha muita noção da intimidade. Ele entrava no banheiro quando eu tava tomando banho, ele entrava quando eu tava trocando de roupa. E eu via que ele gostava muito de me ver sem roupa. E todas as vezes que ele me via sem roupa, ele ficava reparando demais. E começou a chegar um ponto de que eu comecei a falar, o que foi? O que você tá olhando? Só que ele era o meu irmão, ele era a pessoa que eu mais tinha intimidade. E ele sempre desconversava e falava que nada. Até que eu comecei a namorar, e aí o meu namorado começou a implicar com o meu irmão, falando que não era normal ele entrar no quarto quando eu tava trocando de roupa, que ele me via sempre sem roupa, que ele, toda vez que me escutava indo tomar banho, ele ia atrás, e que isso não era normal, que ele não gostava disso. E começou a me perguntar se eu e ele tínhamos alguma coisa. E eu achei aquilo um absurdo, falei que não, que eu e meu irmão nunca íamos ter algo, né? Eu acabei terminando o meu relacionamento. O meu irmão, ele começou a namorar também, ele namorou mais ou menos umas 3 meninas, e todas elas também estranhavam esse fato dele sempre gostar de me ver sem roupa. Só que todas as vezes que eu conversava com ele falava que não, que era a impressão deles e que ele era assim comigo porque nós éramos grudados. E eu fui deixando pra lá porque eu fui acreditando no meu irmão. Quando nós fizemos 18 anos, né? Ele fez 18, eu fiz 17. Um belo dia eu cheguei na escola, ele já estava em casa e ele estava sentado na minha cama chorando muito. Eu já cheguei, me assustei, perguntei o que ele estava fazendo ali e ele falou que a gente precisava conversar. Nisso, gente, o que ele me contou me deixou assim chocado. Curte comentar a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Tava varrendo aqui em frente de casa quando eu escuto. Essa descarada vive se exibindo pros homens casados. Na hora eu fingi que nem era comigo e continuei varrendo meu terreiro. Quando eu olho pra trás, tá a vizinha pronta pra pular em cima de mim. Eu digo, minha senhora, você tá falando isso comigo? É com você mesmo, sua marmita de homem casado. Tu vive se amostrando, postando foto de shortinho curto pra chamar atenção de macho. Eu digo, mulher, tu se a respeita. Eu sou solteira, eu posto a foto que eu quiser. E quem é você pra vir na porta da minha casa pra me falar essas coisas? Ela falou, é porque eu entrei no celular do meu marido e tá cheio de foto salva sua lá. E vi ele curtindo e comentando tuas fotos. Tu vai ter que me explicar o porquê disso. Eu gritei, minha filha, isso você vai perguntar pra ele. Eu sou solteira, eu não tenho culpa se tu é bem mais velha que teu marido e ele não respeita o casamento de vocês. Daí ela começou a gritar que hoje em dia as mulheres não prestam, que elas mesmas se oferecem pra cima dos machos. E a rua lotou de gente. Prestou, não, só enrabei ela com cabo de vassoura. E só viu o vulto dela correndo pra dentro de casa. E o pau tá lá torando até agora entre os dois. Diga aqui, meu povo, vocês acham que eu tô errada por postar minhas fotos? Ou é ele que não tem respeito pelo casamento? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E é isso, até mais, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Com 2 dias de casado, meu marido olhou pra mim e disse, Julinha, me dê R$ 5 pra eu comprar cigarro. Aí eu disse, eu dou, tudo bem. Peguei e dei. 2 dias depois, ele foi e disse, ei, Julinha, tu não tem mais R$ 5 aí não pra me dar? Eu disse, eu tenho. Eu fiquei com mais vergonha do que ele. Eu fui e dei os R$ 5. Aí quando foi na sexta-feira, ele disse, Julinha, me empreste R$ 5, que amanhã eu recebo o pagamento, eu te pago.
Ele recebia todo sábado. Eu emprestei R$ 5 a ele, fez 15, né? Aí quando foi no sábado, ele saiu e disse, minha filha, eu trabalho só até meu dia. Quando eu vier, eu pago seu dinheiro. Aí deu 11, deu 12, deu 1, deu 2, deu 3. Quando foi 3h30, ele chegou em casa rebocado, carregado nos braços pelos amigos, morto de bêbado, embriagado. Aí, minha filha, caiu em cima dessa cama, roncando, feito um porco. Aí eu aprendi com mamãe, minha filha não discuta com bêbado. Deixei ele aqui roncando, né? Fui lá pra dentro, quando foi no outro dia, bem cedo, ele gritou. Já fez o café, amor? Eu disse, como? Se nem tem pó, nem açúcar. Aí ele pegou e disse, o dinheiro que eu tenho aqui é R$ 50. Eu disse, como é? Ele disse, é, R$ 50. Quer dizer que o dinheiro que tu pegou o dinheiro, recebeu o pagamento, foi beber, foi farrar, chegou aqui com R$ 50 para fazer a feira, me deu os R$ 50 para eu comprar o café e o açúcar. Peguei os R$ 50, botei no meu bolso, ajeitei minha mochila e fui embora pra casa de mamãe. Viu? Tirei meus 15, os 35 foi pela raiva que ele me fez. Com uma semana eu larguei ele. Macho velho, oportunista, aproveitador, pidão. Manda mensagem pra mim não. Quando meu marido viu que meu filho ia ganhar quase 7 mil de pensão, eu acho que ele achou que agora a gente estaríamos ricos. Porque assim que a gente desligou o telefone que falávamos com o advogado, ele disse, agora a gente já pode trocar de carro, porque esse carro não condiz mais com o nosso salário. E é claro que eu perguntei para ele, salário? Que salário? E ele respondeu, o dinheiro da pensão do menino, você sabe. E eu falei pra ele, eu não vou nem te falar nada, eu não vou nem responder, eu vou fingir que eu não ouvi isso. E a gente brigou e a gente ficou sem se falar durante uma semana. Semana seguinte ele não foi trabalhar porque dizendo ele que estava passando mal. Até aí tudo bem, porque ninguém é obrigado a trabalhar passando mal. Após esse prazo de uma semana ele foi pro serviço e voltou com a carta dele de demissão. Alegando ele que não poderia trabalhar num emprego que pagasse ele apenas R$ 3.000, porque agora a gente tem uma renda de 7 mil, então isso estaria rebaixando ele. Mais uma vez a gente brigou e ficou um bom tempo sem se falar. No meio dessa confusão toda entra o meu vizinho, que a gente já era amigo, já... E eu que descobri que eu tava fazendo comida pro meu marido e pra amante dele. O meu marido, no início do ano passado, ele começou a trabalhar em um local, onde ele entrava 8 horas da manhã e ele só saía às 6 da tarde. Ele tinha ali um horário de almoço, só que por conta da distância, né, desse local ser muito distante da nossa casa, não dava tempo dele vir em casa, almoçar e depois voltar, senão ele ia acabar se atrasando. E aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a cozinhar durante a noite, pra que no dia seguinte eu montava pra ele as marmitinhas e ele levava. Eu fazia uma marmitinha de almoço, de lanche, e ele levava e ele comia por lá mesmo. E assim, pelos primeiros meses foi dessa forma e eu não me incomodava. Pra mim, eu até preferia cozinhar à noite do que durante o dia. Pra mim era super tranquilo. Depois de 1 mês e meio, mais ou menos, que ele tava nesse serviço, ele chegou pra mim falando que ele tinha um colega lá de trabalho, que esse colega passava algumas dificuldades e tudo. E que, inclusive, às vezes ele nem almoçava, ou quando ele almoçava era uma coisinha ou outra. E aí ele perguntou se eu poderia montar marmita para ele levar para esse amigo dele também. Na hora, gente, eu achei assim, a atitude do meu marido maravilhosa. Eu falei, não, é óbvio que eu vou montar, não tem problema, era só um prato de comida a mais. Então, pra mim, não tinha problema nenhum fazer e dar pra ele, né? E assim foi. A partir desse dia, eu montava uma marmita pro meu marido e eu montava uma marmita pra esse amigo dele, pra ele levar. E ele falava pra mim que o nome desse amigo dele era Fernando, né? Guardem esse nome. E aí comecei a fazer por um bom tempo, gente. Por meses eu fui fazendo. E aí depois de algum tempo ele até falou assim, porque o meu amigo falou que não precisa mais você fazer, que ele já melhorou. Eu, não, se ele quiser eu continuo mandando. Não, pode continuar mandando. Beleza, gente, passei meses fazendo isso. Até que um dia o meu marido saiu de casa, ele acordou muito atrasado, então ele saiu de casa muito na pressa. E ele acabou esquecendo a comida dele. E aí liguei pra ele, falei que ele tinha esquecido tudo, só que como eu tinha algumas coisas pra fazer na rua nesse dia, eu falei que eu ia levar a comida pra ele. E ele falou que era pra eu avisar quando eu estivesse chegando, que ele ia lá pra frente pra pegar. Beleza, gente, quando chegou no horário eu fui. Só que eu fui ligando e ele não atendia o telefone de jeito nenhum. E aí quando eu cheguei no local, eu falei com uma moça, uma recepcionista que estava lá, e eu falei assim, oi, eu sou a esposa do fulano, eu vim trazer o almoço dele e do Fernando. E aí ela olhou, ela falou assim, você é a esposa do fulano? Aí eu falei, sou. Aí ela fez uma cara meio assim, e ela falou, você disse que veio trazer pro Fernando essa marmita? Eu falei, sim, que é pra ele e pro amigo dele. Aí ela me olhou meio assim, eu percebi que ela ficou meio desconfortável, que ela ficou meio desconfiada. E aí eu já, sem entender, questionei ela, né? Falei, por quê, né? Tipo, por que ela tinha agido daquela forma? Questionei mesmo. E aí ela falou assim, olha, ninguém aqui na empresa sabe que o teu marido é casado. Na verdade, eu acho que ninguém sabe. E pelo fato de você estar me dizendo que está trazendo uma marmita para um Fernando, que por acaso não existe Fernando aqui na empresa, existe uma Fernanda, que é com quem o teu marido almoça todos os dias,
Eu vou te falar, eu acho que o teu marido tá te traindo com a Fernanda e ainda tá fazendo você dar almoço.